você já estudou as orações subordinadas substantivas. Então, hoje nós vamos estudar as adjetivas, que funcionam como verdadeiros adjetivos. Por meio delas, é possível restringir ou expandir o significado de um nome. A Thaís explica. Oi, tudo bem? Na nossa aula passada, você estudou comigo as orações subordinadas substantivas. E nós vimos aqui juntos que elas podiam exercer diversas funções sintáticas em relação à oração principal do período. Não é isso? Muito bem. Hoje nós vamos tratar das orações subordinadas adjetivas. Essas orações sempre vão exercer a mesma função sintática em relação ao substantivo pertencente à oração principal. Essa função sintática será a de adjunto adnominal. Então, é correto você dizer que uma oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal de um substantivo da oração principal. Elas se chamam adjetivas exatamente porque elas equivalem a adjetivos. Elas estão caracterizando um substantivo. É fácil também nós percebermos que uma oração subordinada adjetiva pode ser um desdobramento de um adjetivo. Vamos comparar, então, um adjetivo e uma oração adjetiva. Veja comigo. Então, nós temos aqui, não desaprendi as lições recebidas, e a palavra recebidas é um adjetivo. Este adjetivo pode ser desdobrado na forma de uma oração. E nós temos aqui, não desaprendi as lições que recebi. E veja como nós fizemos esta operação, esta translação. Nós acrescentamos aqui este pronome relativo que. Note que toda oração subordinada adjetiva é introduzida por um pronome relativo, sempre por pronome relativo e não mais por conjunções. Então, não desaprendi as lições que recebi ou as lições às quais recebi. Está bastante claro, então, que nós temos a oração adjetiva como um desdobramento do adjetivo. As subordinadas adjetivas também têm uma classificação de natureza semântica, ou seja, elas podem classificar-se como explicativas e restritivas. Essa classificação está ligada ao sentido que elas expressam. Vou começar mostrando a você as adjetivas explicativas. Conforme o seu próprio nome está dizendo, elas expressam uma explicação acerca de um termo anterior. E você observa comigo. O povo que escutara esta fala com muita veneração, fez o mesmo alarido. Então, você está observando que a explicação incide sobre o substantivo da oração anterior, que é a oração principal. Vai ser muito comum, nos períodos em que a oração adjetiva aparece, a intercalação. Veja que a oração adjetiva aparece intercalada, ou seja, no meio da oração principal. A oração principal dirá, o povo fez o mesmo alarido. E, intercalada a ela, está a nossa oração adjetiva. O povo, o qual escutar esta fala. Veja que este que não se confunde com uma conjunção subordinativa integrante. Ele pode ser substituído pela forma o qual. É, portanto, um pronome relativo. O mesmo acontece na outra oração, na outra frase, no outro período. Um dos vereadores que não acreditava na empresa do médico, pediu que se relevasse o escrivão de um trabalho inútil. E aqui você observa comigo que existe no período um outro que. Olha aqui, pediu que se relevasse o escrivão. Este que é uma conjunção subordinativa integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que é o complemento do verbo pedir. E veja como ele não se confunde com o que pronome relativo, que nos interessa na aula de hoje. O pronome relativo tem sempre como antecedente um substantivo, um pronome substantivo, um advérbio, quer dizer, jamais um verbo, como acontece com a conjunção subordinativa integrante. Ainda falando sobre a adjetiva explicativa, convém observar que ela está sempre separada por meio de uma vírgula da oração principal. Essa vírgula é fundamental quando se trata da oração subordinada adjetiva explicativa. Quer dizer, essa vírgula está aí marcando uma pequena pausa que nós devemos fazer ao proferir essa oração adjetiva explicativa. Bem,
Você está observando aí algumas características da adjetiva explicativa, está vendo que ela é uma caracterização de um substantivo antecedente, de um termo anterior. Agora, a adjetiva restritiva também será um adjetivo, também será uma caracterização de um termo anterior, de um substantivo, mas com uma diferença. Que diferença será essa? A sua capacidade de restringir, de limitar o significado desse substantivo ou pronome substantivo em questão. Veja comigo como isso acontece. Subordinada adjetiva restritiva. Tudo quanto lhe desejo é a felicidade. Note, tudo quanto. Este quanto é um pronome relativo. O pronome relativo não é sempre o que, o qual, né? Pode ser também o quanto, o onde, o cujo. Mas o que importa agora é classificar esta oração. Quanto lhe desejo restringe a ideia de totalidade contida no pronome tudo. Então, quando eu falo aqui tudo, não é mais tudo, a totalidade, né? Mas é um tudo limitado, restrito. É o tudo aquilo que eu lhe desejo, ou quanto eu lhe desejo. Eu quantifiquei, eu restringi a ideia de totalidade expressa no pronome tudo. Veja que não apareceu aqui a vírgula. Isso é fundamental. Veja o exemplo de baixo. Não sabemos o que ele pensa sobre o assunto. Aqui, o pronome relativo o que está após o pronome demonstrativo o. Note que o pronome demonstrativo o pertence à oração principal e não à oração subordinada. A oração subordinada será uma caracterização desse pronome demonstrativo o. Então, uma coisa importante que você observa aí é a ausência de vírgulas, que serve para que a gente oponha a subordinada restritiva, a adjetiva restritiva, à adjetiva explicativa. Então, você gravou isso? A adjetiva explicativa sempre vem antecedida por vírgula, enquanto que a adjetiva restritiva nunca vem antecedida por vírgula. Mas não basta você saber isso para saber classificar os dois tipos de oração. Também a ideia de generalização e ou particularização serve para distinguir as orações explicativas das restritivas. Veja comigo. Temos aqui dois períodos semelhantes, porém diferentes. Veja comigo. As árvores, que são patrimônio da natureza, não devem ser derrubadas. Veja, aqui eu falo acerca de todas as árvores, todas, a totalidade das árvores. Patrimônio da natureza não são apenas algumas, mas são todas. Eu estou generalizando o substantivo anterior. Logo, eu estou usando uma adjetiva explicativa. E veja, na oposição, o outro exemplo. As árvores que plantamos no sítio estão florindo. Agora, sem vírgula, né? E as árvores que plantamos no sítio são algumas e não todas. Não temos mais a ideia de totalidade, mas trabalhamos agora apenas com algumas árvores. Estou particularizando um determinado grupo de árvores. Neste caso, eu trabalho com a adjetiva restritiva, tá? Ora, é exatamente por isso que um par de vírgulas, acompanhado de uma mudança na entonação, é capaz de tornar diferente o sentido de uma mesma, entre aspas, frase. Veja comigo. Então, eu disse mesmo entre aspas porque, evidentemente, o conteúdo da frase vai ser modificado, já que nós vamos usar em uma delas a adjetiva explicativa e na outra a restritiva. Veja o que acontece. Os jovens que têm muita energia não devem desperdiçá-la. Eu li dessa maneira, com a pausa, fiz uma explicação. Agora veja o período de baixo. Os jovens que têm muita energia não devem desperdiçá-la. Na primeira frase, eu suponho que todos os jovens têm muita energia, que isto seja uma característica típica dos jovens. Neste caso, eu generalizei, né? Todos os jovens possuem a característica, eu fiz aqui uma explicação. Mas no segundo caso, eu suponho que apenas alguns jovens, e não todos eles, possuam esta característica. Apenas alguns têm muita energia. E esses, ou seja, aqueles que têm muita energia, é que não devem desperdiçá-la. Agora, a minha oração é adjetiva restritiva. Certo? Não é muito difícil, não é?
Ora, as formas nominais gerúndio e particípio também podem aparecer na frase equivalendo a uma oração adjetiva. Será uma oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio ou de particípio, conforme o caso. Vamos observar? Então, temos aqui, vi um menino chorando equivale a dizer, vi um menino que chorava, o qual chorava. Então, o verbo no gerúndio, terminação NDO, né? Tá aqui. Agora, era um papagaio criado na gaiola, um papagaio que se criara na gaiola, o qual se criara na gaiola. Então, você está observando aqui o particípio, verbo no particípio. Então, eu digo que no primeiro caso, menino chorando, a palavra chorando, é a oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. E no segundo caso, ela é reduzida de particípio. Os pronomes relativos são um tipo de conectivo muito especial, porque além de eles operarem a ligação entre duas orações, sempre introduzindo uma oração subordinada adjetiva, além disso, esses pronomes vão ocupar uma função sintática dentro da oração a qual eles pertencem. O onde, por exemplo, pronome relativo onde, sempre vai exercer, melhor dizendo, a função sintática de adjunto adverbial de lugar. E é exatamente por isso que ele só pode vir após um advérbio de lugar ou um substantivo que indique essa mesma circunstância de lugar. Veja comigo no primeiro exemplo. O lugar onde moro é tranquilo, tá? Então, antes da palavra onde, antes do pronome relativo onde, somente substantivo que indique lugar, nome de lugar ou advérbio de lugar. Veja, para que eu classifique, para que eu encontre a função sintática do pronome relativo, eu devo primeiro isolar a oração onde ele se encontra. Onde moro é a oração adjetiva. Verbo morar, um intransitivo. Quem mora, mora onde? Adjunto adverbial de lugar. Veja nos outros casos como é fácil encontrar a função sintática do pronome relativo. O assunto sobre o qual falávamos é de grande interesse a todos. A oração que eu vou isolar é sobre o qual falávamos. Nós falávamos sobre alguma coisa. Essa coisa, que está aqui representada pelo pronome o qual, é o adjunto adverbial de assunto. Finalmente, o cujo você pode anotar aí uma dica muito útil. Cujo sempre vai exercer a função sintática de adjunta de nominal dentro da oração a qual ele pertence. A oração cujos alunos entraram, né? Então, veja, o professor cujos alunos equivale a dizer os alunos do professor e cujos substitui a expressão do professor, sempre uma adjunta de nominal. Então, fácil de perceber porque ele será sempre uma adjunta de nominal. Rapidamente, podemos observar mais algumas funções sintáticas próprias do pronome relativo. Olha aqui, o pianista que ouvimos é espetacular. Nós ouvimos que equivale ao seu antecedente, o pianista, que será o objeto direto. Somos apenas o que somos. Somos é um verbo de ligação. Esse que vai ser o seu predicativo do sujeito, né? Aqui, nós que somos a elite deste país, etc, etc. Que somos a elite deste país, que exerce a função de sujeito da forma verbal somos e reprisa o seu antecedente nós. Então, você viu que não é muito complicado isso aí, né? Olha lá, o saber em que depositas tuas crenças equivale a dizer depositas tuas crenças em alguma coisa, né? Ou seja, complemento nominal de crenças. Aqui, as pessoas por quem e quem é pronome relativo neste caso. Os bombeiros foram homenageados, estavam emocionados. Equivale a dizer, os bombeiros foram homenageados por alguém, por quem, por agente da passiva, é o pronome relativo quem. É isso aí. Tá? Na próxima aula, orações subordinadas adverbiais. Até lá.